Ele já esteve conosco outras vezes, sempre com bastante repercussão entre os produtores. É o advogado, professor universitário e especialista em direito agrário ambiental, o Pedro Putini Mendes. E o assunto dessa estreia, gente, é o desastre lá em Brumadinho com o rompimento da barragem. Além de perdas humanas e ambientais, mais de 100 pequenos produtores rurais da região também perderam tudo. Somente em gado leiteiro, a região produzia 7 milhões de litros de leite por ano. Muitas lavouras desapareceram, o gado morreu e a terra nunca mais será como antes. O especialista explica agora como esses produtores podem ser ressarcidos do prejuízo. Saudações, meu amigo Pedro Putini. Saudações, Mauro, saudações colaboradores do Giro do Boi, a todos que nos assistem. Meu nome é Pedro Putini Mendes, sou advogado e professor em Direito Agrário e Ambiental. A partir de hoje estarei aqui com vocês no quadro de Direito Agrário, trazendo discussões atuais e relevantes sobre questões jurídicas ligadas ao agronegócio, onde convido todos a participar, a enviarem suas perguntas, a trazer sugestões de temas para que possamos discutir. E no quadro de hoje, por sugestão aí das nossas conversas, né, Mauro, vamos falar um pouquinho das recomendações jurídicas para os produtores da região de Brumadinho, onde aconteceu esse desastre com o rompimento da barragem da mineradora. Bom, chama a atenção o fato de que alguns produtores perderam não apenas as suas famílias, vidas humanas, vidas de animais, mas que perderam a sua propriedade rural também, né, e que agora estão sem possibilidade de trabalhar. O Sindicato Rural de Brumadinho, pelo que eu vi em algumas notícias, já estava procurando a tomada de providências jurídicas para resolver a situação desses produtores. Bom, que tipo de dano causado por essa situação, que tipo de responsabilidade estamos falando, né? Primeiro, assim, é importante lembrar que com o rompimento da barragem, houve a liberação de lama que avança pela região e rios, vegetações, e deixando pessoas desabrigadas, falta de alimento disponível, além das vidas que se perderam nessa tragédia. Veja que é um impacto não apenas ambiental, é um impacto social, né, de um rio que é responsável economicamente pela sobrevivência da região, manutenção de famílias, né? Então também tem os impactos ambientais incalculáveis e muito provavelmente irreversíveis. Foram liberados rejeitos de mineração como óxido de ferro, água, lama, que muito embora não causem intoxicação, devastam ecossistemas e alteram toda a capacidade do solo, né, afetando o pH da terra, a destruição química do solo e o impedimento do desenvolvimento de espécies vegetais, já que a lama é pobre em matéria orgânica, né? Então, deixando para os órgãos públicos essas providências de ordem constitucional e pública, há também a questão da atividade de risco, já definida por lei, que é o caso da mineração, e que por si só já gera, né, essa natureza de responsabilização civil. Segundo o nosso Código Civil, ele determina que haverá obrigação de reparar o dano, independente da culpa, nos casos que especifica a lei ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar por sua natureza em risco para os direitos de outrem, como é o caso da atividade de mineração. Então, portanto, é um caso de responsabilidade independente da comprovação de culpa, trazendo para essa empresa não só a obrigação de ressarcir os danos, como também de repará-los, respondendo assim no âmbito administrativo, como já tivemos notícia aí de multas do órgão ambiental, do IBAMA, né, no cível, a reparação e o ressarcimento dos danos causados, e no criminal também, né, no criminal ambiental, como aconteceu aí com a já expedida prisão, né, dos engenheiros envolvidos no caso. Então, neste caso, é importante lembrar que, segundo a Política Nacional do Meio Ambiente, o poluidor, independente da existência de culpa, é obrigado a indenizar e reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros afetados por sua atividade. Qual providência será tomada pelos órgãos públicos? Há providências a ser tomadas por vários órgãos, né, como também como nas questões administrativas, o IBAMA já saiu à frente, aplicando as penalidades de multa.
Nas questões administrativas trabalhistas, o Ministério Público do Trabalho também vai poder fazer atuação em cima desse caso. A ação civil pública, o Ministério Público vai poder também atuar em frentes ambientais, ações criminais, e tudo partindo da premissa de que na Constituição Federal o meio ambiente é um direito de todos e responsabilidade de todos os órgãos públicos e todas as pessoas zelar pelo meio ambiente. Fato é que há danos que nós chamamos de coletivos e difusos, que são aqueles danos de natureza indivisível, né, que sejam titulares das pessoas indeterminadas e ligadas por um fato que é o desastre, né, mas também aos os danos que devem ser reparados individualmente, que é o motivo da nossa conversa aqui de hoje, né. Aos particulares, fica claro, né, portanto, que a exemplo do Sindicato Rural de Brumadinho, que está entrando, os particulares podem entrar com ações judiciais e serem indenizados por algumas situações. Quais seriam elas? Seriam as perdas e danos diante da perda dos bens móveis, imóveis, produção agropecuária e tudo mais que se perdeu com esse incidente. Também os danos morais, já que guarda relação com o íntimo das pessoas, uma tragédia que traz consigo uma grande carga emocional, um grande trauma e ofensa a direitos de personalidade, né, que nós chamamos, das pessoas e dessas famílias todas envolvidas. Os lucros cessantes, o que são esses lucros cessantes? Né? Uma espécie de indenização para ressarcir prejuízos causados pela interrupção das atividades destes produtores, ou seja, o lucro que eles estariam tendo com a sua propriedade, com a sua produção, né? E também quem sabe, a gente chama de obrigação de fazer, quem sabe para tentar fazer com que a empresa causadora do dano não apenas providencie imediatamente moradia, assistência médica, psicológica, mas como também providencie uma ocupação para esses produtores por sua conta, né? Valendo até mesmo pensar um pedido de urgência. Então, isso vai muito como toda ação judicial, vai muito das provas, vai muito do entendimento judicial para o caso. E o que nós concluímos disso tudo é que, lendo alguns textos e artigos, né, concordamos que desastres são sempre tristes, né, são uma derrota para toda a comunidade, em todos os sentidos, né, não apenas humanos, mas econômicos, ambientais, sociais. E fala-se até mesmo em direito dos desastres já. Então, veja a que ponto nós chegamos na questão da legislação, né? Isso relacionado à gestão de risco, as etapas dos ciclos dos desastres e como que a gente pode fazer para cada vez mais mitigar esse tipo de situação. Bom, então, mais uma vez deixo aberto aqui o convite a todos. Quem tiver interesse em ler mais alguns textos e materiais escritos sobre questões jurídicas, a coluna na Scott Consultoria, Notícias, Articulistas, tem lá vários textos para que vocês possam acessar. E periodicamente estaremos aqui trazendo assuntos importantes para todos. Um forte abraço. Bacana, um forte abraço, doutor Pedro, obrigado pelas informações. Que imagens tristes, né, gente? A gente que trabalha com criação, né? Aquele cavalo ali atolado. Tem uma sequência de imagens também de um gado leiteiro ali, gado girolando, imagens impactantes, né? Coloca, por favor, o e-mail aí do Dr. Pedro Puccini. Se você quiser entrar em contato com o Dr. Pedro, pessoal, você e todo o Brasil, tá? É uma contribuição também do Giro do Boi. Manda um e-mail para ele, contato@pmadvocacia.com. Ele é lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e a partir de agora se tornou embaixador de conteúdo do programa Giro do Boi para todo o país, sobre os direitos agrários, as leis rurais no Brasil, principalmente as leis ambientais.